Olá, se você está chegando agora por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Letícia Itamara, especialista em aquarela no tecido e bordado livre. E o meu propósito com esse vídeo é gerar em você então a sua primeira experiência, né? E provar que você é capaz sim de conseguir fazer uma aquarela no tecido com bordado livre, né? Em específico, então, eu criei um risco muito especial que é a mariposa rosa em miniatura. Além de você estar aprendendo a criar cor rosa, porque a cor rosa é uma cor que a gente vai estar fazendo uma misturinha, né, para chegar a esse tom. Você vai aprender então a como aplicar, né, fazendo o efeito em degradê para dar esse efeito mais escurinho no contorno da asa e mais clarinho, sabe, no interior. Vai aprender também, né, a como delimitar da forma correta para as duas cores não se misturarem. E o ponto, né, que eu vou estar ensinando você a bordar vai ser o ponto cheio, porque eu acredito que o ponto cheio, além dele ser lindo, né, é um dos pontos assim mais fáceis, né, para quem tá iniciando e também traz um resultado bem satisfatório. E para quem quiser, né, dar um passinho mais a fundo, eu vou ensinar também a como fazer para deixar o ponto cheio com esse efeito a relevo. Como é uma arte miniatura, de longe assim, eu mostrando vocês não vão conseguir ver, mas dá para ver bem certinho na foto, né? E vamos supor que você seja a pessoa que chegou aqui agora e você não tem nada, né? Nenhum material na tua casa. Tem apenas algumas linhas mesmo e agulhas para uso doméstico. Eu então criei um outro modelinho. Eu utilizei linha metalizada, né? Mas foi só para mostrar para você a possibilidade de estar fazendo então a mesma, né, mariposa, utilizar o mesmo risco que eu vou estar enviando para você para fazer só bordada. E além de você estar tendo então, né, essa experiência real de fazer sim a sua primeira aquarela no tecido e bordado livre, ver que você consegue, é capaz, principalmente, né, através de uma aula online, eu quero te guiar também, né, e te ensinar de que forma você pode utilizar então o processo criativo, né, o momento em que você vai estar executando para se conectar com o momento presente. E a gente consegue mergulhar então nessa dimensão interior, se conectando com a nossa verdadeira essência, aquilo que a gente realmente é. E como saber, né, se essa experiência então é para você? E eu acredito que a primeira coisa que tem que ser feita nesses momentos é experienciar antes de tomar qualquer decisão, concluir qualquer coisa, né? E como já fazia um tempinho que eu queria gravar um vídeo para deixar aqui na página da jornada, eu tive uma conexão ainda mais profunda, tive o prazer de conversar com algumas pessoas, elas compartilharam comigo o porquê delas, né? Por que elas gostariam de estar aprendendo então a aquarelar e bordar. E cada um, né, com um intuito diferente, mas analisando por fora, eu percebi que no fundo todos têm o mesmo objetivo. E eu anotei alguns porquês que eu acredito que pode te ajudar. Então, o primeiro porquê, eu acredito que é o porquê mais básico, né, do porquê você estar aqui. Porque você realmente não sabe nada de aquarela no tecido, nem de bordado livre, né, e quer aprender mais sobre. Ou talvez você já tenha uma noção, né? Já está iniciando aí essa jornada maravilhosa e quer, né, se especializar, se aprofundar. Talvez você esteja estudando sozinha e realmente é muita informação e você quer algo mais compacto, algo mais focado, né, nesses dois temas em específico. Para quem quer usar de forma terapêutica ou meditativa, também pode ser falado arte terapia, né? São para aquelas pessoas que querem silenciar os pensamentos, né? Que querem tratar ansiedade, que querem tratar depressão, estresse alto, falta de atenção, falta de foco em não só, né, às vezes em executar uma tarefa, porque eu acredito que quando a gente tem falta de foco em uma coisa, a gente tem em tudo, né, em todas as outras coisas. Para quem quer se conectar com a energia feminina mais a fundo, a energia criativa, para conseguir levar para outras áreas da sua vida também. Para quem já tem outras habilidades artísticas, né, ou já faz outras coisas e gostaria de aprender algo novo, para quem pensa que não é capaz de aprender algo novo, ou para quem pensa que não é capaz de criar uma arte manual, né, de se conectar com o mundo artístico, ou então para quem pensa que não consegue aprender sozinho ou online, né, que precisa de uma professora ali do ladinho mesmo para mostrar tintim por tintim. Então, se você tem esse medo de não conseguir aprender sozinha, é para você também. Para todos os gêneros e idade, porque literalmente é aquarela no tecido e o bordado livre. É livre. Acredito que é a idade, né? Talvez, se for muito jovem, muito criancinha, né? É ideal ter a companhia de um adulto, né? E isso já é uma ideia muito legal, né? E que acontece das mães, né? Querer se conectar, aprender então uma habilidade artística para estar ensinando, né, para os seus filhos, para ter esse momento de interação com eles que são muito valiosos.
É para quem está passando por ciclos de transformações e está em busca de realmente algo, né, de uma ferramenta mesmo que possa ajudar a lidar com esse momento e passar por esse momento de uma forma mais leve, né, e mais feliz. Para quem não tem tempo, principalmente tempo para si e quer ter, para quem quer ter um estilo de vida, né, com maior realização, plenitude, satisfação, alegria, bem-estar, harmonia, sentir que está fazendo algo além da sobrevivência, que está fazendo algo porque quer fazer aquilo, porque ama, porque tem prazer. Eu anotei alguns aqui que eu acho que para quem não é, mas de verdade, né, foi o que eu falei com o Jean, eu falei, gente, eu acho que se alguém se identificar com alguma desses três, né, que eu anotei, que foram só três, que eu fiquei pensando, eu falei, pra quem será que não seria, né? Pra quem que realmente qual pessoa que se estivesse neste local, né, neste momento, talvez ela não fosse se conectar. Mas na minha opinião, se você estiver nesse momento, é aí que você precisa persistir, ter força de vontade e se conectar, sabe? Pelo menos experienciar e ver o que você sente. E aí a primeira que eu coloquei é para quem quer continuar na mesma, né, pois está na zona de conforto e prefere se vitimizar do que acreditar que é capaz de se transformar, né? Geralmente essa pessoa quando ela tá nessa frequência, ela tá ali com sintomas depressivos, né? Então entra ali para estar utilizando de forma terapêutica. Então eu acredito que deve fazer sim. Para quem pensa que o pensamento é real, e quer continuar acreditando nele, né? E para quem pensa que a mudança da sua vida depende de situações externas, né? Tanto de outras pessoas, lugares, situações. Então, se você pensa, né, que a sua vida vai melhorar ou mudar quando alguma situação externa, né, mudar ou acontecer, então esse vídeo é para você, né? E realmente mergulhar nesse universo também é para você. E talvez, né, possa achar ainda que, mas ainda estou em dúvida se isso é para mim, né? Ou talvez você não sabe da minha história, ou né, você pense que para mim tá sendo fácil, talvez compartilhar isso com você, né? Mesmo eu já tendo vivido diversas experiências e ter começado mesmo, né, por diversos motivos desses, né, que eu compartilhei aqui com vocês. Eu separei 3 depoimentos de alunas da jornada. E o primeiro, né, que eu quero compartilhar com vocês é o da Amanda. E aí eu fui entrar, né, para fazer um print dela. E aí eu li, enfim, me conectei com toda a história, né, que eu vou compartilhar bem rapidinho aqui com vocês. E mandei uma mensagem para ela e ela me retribuiu, né, novamente a mensagem, que é um depoimento atualizado, né? E aí ela me enviou o depoimento, entrou pra jornada após um tempinho, acho que um mês assim. Depois de 2 meses, né, ela já estava vivendo as experiências dela. E no depoimento ela diz assim: sempre achei lindo você postando bordando. Achava bonito a forma de bordar no bastidor. Me encantei, mas sempre fui uma ogra para detalhes, porém sempre muito perfeccionista. Como tenho ansiedade, jamais achei que daria conta de ficar passando a agulha num buraco minúsculo e correto para que tudo fique perfeito. Mas decidi tentar. E você acredita que isso fez a minha ansiedade entrar no eixo? Me faz pensar nada. Palavras dela. E para quem sofre de excesso de pensamentos, meu Deus, foi a descoberta da vida. Por enquanto, estou começando, aprendendo, fazendo e pesquisando. Mas pretendo fazer disso uma fonte de renda também. Tem pessoas demais nesse Instagram que não sabem o verdadeiro significado de influenciar. A forma como você faz isso é outro nível. Muito obrigada, Lê. Pretendo bordar porta-maternidades de bebês, sabe? Acho tão maravilhoso. Preciso treinar bastante, diz ela. E aí, gente, né? Eu me lembrei dela dizendo que queria bordar o porta-maternidade. E eu entrei pra fazer esse print, gente, do porta-maternidade que a Amanda fez. Olha isso, que capricho. Aqui ela já tava utilizando técnicas de aquarela, sabe? Esse xadrez, o risco, sabe? A forma como ela criou a proposta. Então, eu poder ler esse depoimento, né? Que ela tinha um sonho de fazer exatamente isso. E poder compartilhar o depoimento, né? E o resultado dela com vocês é muito gratificante. E aí ela ainda me reafirmou. Foi algo que realmente apareceu na minha vida quando eu mais precisava. Eu nem sabia, mas estava no fundo do poço. E isso me fez seguir em frente, focada. Um incentivo. Foi muito bom para o meu desenvolvimento pessoal e emocional. Realmente sua influência foi assim, leve e muito forte em mim. Você mostrando seu dia a dia, dá vontade de fazer, dá vontade de seguir. Não é algo maçante, que cansa. Algo que parece forçar a gente, sabe? Não, pelo contrário. É realmente leve. Você faz porque ama. E isso influencia muita gente.
O segundo que eu separei foi da Vari Young, que também é aluna da jornada, e ela diz assim: então, brinco com aquarela há muito tempo e tinha uma vontade doida de bordar minhas aquarelas. Mas aquarelar em tecido pra mim seria impossível. Daí, quando vi no Instagram o curso da Letícia, assim deu uma lâmpada. Comprei o curso, maratonei. Que aulas maravilhosas, abriu um novo caminho pra mim. Comecei a aquarelar filhas e netos, com suas manias. Estou agora fazendo o bordado conversar com a aquarela, na representação de uma das minhas netas, que tem paixão pelas plantas. Estou terminando a roupa, ainda falta o cabelo, mas quis mostrar aqui e aproveitar para agradecer a Letícia por seu curso perfeito. Para mim, um verdadeiro presente de Natal. Então, foi muito lindo, porque, gente, você pensa, né? Ela investiu, ela se presenteou com um curso. E assim, o que eu acho incrível na Vera Young, né? Porque ela já é uma artista, uma artesã, ela já fazia outras coisas. E olha só, gente, ela já aquarelava no papel, mas ela jurava que ela não iria conseguir. Eu tenho alguns casos de pessoas, né, de aquarelistas que pensavam que não iriam conseguir no tecido e conseguiu. E ela é literalmente também um exemplo, assim, né, de uma aluna que tem uma ideia e consegue criar o seu próprio risco, consegue tirar do plano das ideias e trazer para o mundo concreto, material, através da arte, né? E o último depoimento que eu separei para esse momento foi o da Tarsila. A Tarsila, ela participou de um evento, né, só de aquarela no tecido, onde eu ensinei a fazer o raminho de eucalipto, que é um tutorial que também está disponível dentro da jornada para as alunas. Ela teve a primeira experiência dela de aquarela no tecido e ela se conectou e sentiu que era para ela. No outro dia, eu entrei em contato, então, com as alunas que tinham entrado recentemente, né, para avisar sobre o grupo, alguns recadinhos que às vezes eu envio, né. E aí perguntei já como que estava sendo a experiência e ela respondeu: adorando. Já risquei todos os riscos para pintar. Cor de pele, etc, né? Tudo que eu ensino, então, em específico no módulo de aquarela, ela estava dizendo aqui. Pintei as folhas do ramo de eucalipto e só falta os raminhos. Amei. E assim, o propósito de eu estar compartilhando o depoimento da Tarsila vem agora, que ela disse assim: eu já pintei muitos quadros, alguns premiados em tinta a óleo sobre tela. Fui obrigada a parar, pois adquiri uma alergia muito radical por cheiros, aerosóis, alimentos que não sejam orgânicos, muita coisa. Mas me encantei e me emociono muito ao ver que a aquarela me permite voltar, dentro dos padrões da tinta, brincar com cores, formas, tintas e pincéis. Te agradeço muito, vou te seguir bem de pertinho. E aí ela falou mais sobre alguns detalhes ali do raminho de eucalipto que ela iria estar ajustando, finalizando, né? E ela concluiu dizendo a seguinte frase: obrigada, feliz por ter te encontrado e sentir que ainda dá tempo. Já tenho 73 anos. E antes da gente passar para o conteúdo, né, gente, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. E no meu caso, então, né, o bordado livre em si, ele apareceu na minha vida num ciclo onde literalmente eu tava rompendo a identificação com o ego. Né? Tudo que eu acreditava ser a autoimagem que eu tinha da Letícia, ela tinha literalmente sumido. E eu tava num ciclo que parecia que eu tinha perdido o controle da minha vida, sabe? Todas as coisas que eu tentava fazer não tava frutificando. E eu vivia nesse sofrimento psicológico. Tudo porque, né, naquela época, na minha perspectiva, a vida não estava acontecendo como a minha mente achava que deveria ser, indicava que deveria ser, né? Como eu tinha aprendido que deveria ser. Enfim, né, com todos os planos que eu tinha feito e não tinha dado certo. Então eu tava literalmente num momento que eu tava sentindo que tava tudo fora de controle. E hoje, né, eu vejo que tudo foi perfeito. Tudo que aconteceu foi exatamente tudo que tinha que acontecer. Foi, sabe, eu não mudaria literalmente nada. Mas na época, pra mim, era só tragédia, tudo errado, sabe? E eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa, sabe, positiva, que tudo dava certo, sabe? E realmente, literalmente, essa Letícia que eu visualizava não era mais, eu não conseguia encontrar ela mais dentro de mim, e por mais que eu tentasse me conectar com ela, em algum momento, né, talvez eu até, como posso dizer, incorporasse esse personagem que eu acreditava que eu era e que tinha que ser, que era o ideal, que era o perfeito, né, a persona perfeita criada pela minha mente. Eu não conseguia mais ser essa pessoa, sabe? E essa pessoa independente, sabe? Forte, corajosa. Não existia mais. Não existia.
E claro que daí isso começou a influenciar em tudo, né? Influenciou no financeiro, em primeiro lugar, né? Influenciava no relacionamento meu e do G, influenciava nas emoções, nas decisões, sabe? Eu não tinha emocional. E aí eu passei então a buscar formas de acabar com esse sofrimento, sabe? Porque eu sabia identificar que era um sofrimento psicológico, porque nada mais era do que a minha mente me bombardeando dia e noite. Enfim, arrumando o motivo para estar infeliz. E aí então eu comecei a fazer mudanças, né? Eu falei, tá, eu sei que sou eu que tô criando toda essa realidade através dos meus pensamentos, né? Que tudo externamente é um reflexo do que eu estou sentindo internamente, né? Eu tinha essa consciência. Então eu passei a agir com mais consciência, né, nos momentos assim que eu conseguia. Eu acredito que foi quando eu me conectei mesmo com o yoga, né? Comecei a me conectar com a filosofia do yoga, né? Não só as práticas eu tô na persistência até hoje, sabe? Mas eu acredito que através do yoga foi quando eu percebi de verdade que eu não sou nem o corpo e nem a mente. E aí veio a pergunta, mas então o que eu sou? Como eu faço para me conectar com o que eu sou? Como eu faço para silenciar a mente? Eu percebo que eu estava sempre em busca de encontrar algo, né, uma conexão artística de alguma forma. E na época eu estava muito conectada com pintura têxtil, pintura em roupa mesmo, artesanal, né? E por toda essa experiência eu decidi então abrir uma loja que se chamou Loja da Lê. E aí nessa época eu ganhei um estoque mesmo assim, eram algumas caixas de camisões, sabe? Com um tecido piquê, um tecido lindo. E ele tava cru. E aí a minha sogra me deu e eu peguei esse estoque então e criei toda uma coleção de camisões. Na época eu fiz uns croppeds, tudo com pintura artesanal que eu fiz na minha casa, sabe? Foi assim uma experiência incrível. Mas só, né, para ser breve, enfim, eu iniciei a Loja da Lê no intuito de me conectar mais com o universo artístico, né? Com esse crescimento, automaticamente eu reduzi as peças artesanais. E daí chegou um ponto que eu percebi que eu tava trabalhando só pela sobrevivência, só pra pagar conta, sabe, por diversos outros motivos. E a minha conexão com a arte já tinha pausado. Aí, a hora que eu fui perceber, eu já tava, né, novamente imersa nos pensamentos, né, com o sofrimento voltando, automaticamente refletir externamente tudo aquilo que eu tô sentindo internamente. E aí eu me lembro, né, que eu chamei o G pra conversar e eu falei pra ele, eu falei, olha, eu não quero mais trabalhar por dinheiro, sabe? Foi bem assim. Ontem ainda eu perguntei pra ele, na hora que eu tava aqui, né, criando o roteiro, né, de contar a minha história, porque como, né, resumir tantas experiências num espaço tão pequeno. E aí eu lembro que eu perguntei pra ele, eu falei, amor, você lembra, assim, por que eu decidi me conectar com o bordado? Aí ele olhou pra mim e falou assim, sim, você disse que você não queria mais trabalhar por dinheiro, e aí eu me lembro que você quis se conectar com o que você amava fazer, e aí trouxe lá da memória da sua infância, o que é que você gostava de fazer? E aí eu comecei a rir, né? Eu falei, é verdade. E aí foi muito isso, assim, sabe? Ele me apoiou a encontrar o que eu queria fazer, eu ainda não sabia, sabe? Eu falei, olha, eu sei que é algo relacionado à arte, mas eu não tenho a mínima ideia, porque eu sei fazer várias coisas, sabe? E o que eu quiser fazer, eu tenho muita facilidade de aprender. Então, tem várias coisas que eu quero fazer, sabe? Que eu quero experienciar, mas eu não quero escolher nada pensando, tipo assim, ó, isso aqui eu vou conseguir ganhar dinheiro, isso aqui dá pra eu vender, sabe? Eu não queria pensar, não queria ter o foco no dinheiro. E aí ele me apoiou, mas a gente já sabia, né, que iríamos passar aí por um ciclo de transição. E aí, enfim, anunciei, né, ao encerramento da loja, bem assim, fiz um anúncio mesmo, sabe? Falei o porquê que eu tava parando, falei que eu não tava mais feliz fazendo o que eu tava fazendo. E que eu iria em busca, eu sabia que era algo relacionado à arte, e que eu iria em busca então do que eu queria fazer. E aí comecei a experienciar, e eu lembro que eu entrei no celular e comecei a olhar as coisas que eu tinha salvas. Eu sempre pego algumas ideias diferentes e deixo salvo ali. E eu lembro que eu vi o bordado livre, uns vidinhos de pontos de bordado. Tinha algumas linhas de costura. E eu falei, tá, vou tentar experienciar. E experienciei, já amei de cara, sabe? Já achei maravilhoso. Até porque, como eu tava num estado muito elevado de sofrimento, né? Aquele momento de paz do processo criativo foi tipo um boom, sabe? Foi um momento de paz que silenciou e foi tipo assim, que é isso? E aí na época também eu tava lendo o livro Foco, né? Foi algo assim que me motivou muito. Colocar o foco, a minha energia em algo que me fizesse feliz. E eu acreditei muito nisso, que se eu fizesse algo que realmente me fizesse feliz, que eu amasse fazer, que eu sentisse que eu estaria fazendo porque eu amo e não pelo dinheiro, consequentemente aquilo frutificaria
né? E tudo iria fluir, o dinheiro seria algo, uma consequência, né? Na verdade. E daí, como eu fechei a loja, né? Então meio que eu não tava trabalhando, eu estava, eu tinha muito tempo, né? Então eu utilizei esse tempo mesmo para eu me especializar e eu literalmente, eu acordava, eu sentava e começava a estudar e começava a bordar. Como eu já tinha a aquarela, né, da época que eu comprei para experienciar, eu utilizei então a aquarela para pintar no tecido, porque a minha paixão mesmo era pela pintura no tecido. E quando eu aquarelei no tecido foi maravilhoso, eu não acreditei, porque no papel eu não sentia a mesma sensação, é a sensação mesmo que eu sinto ao aquarelar no tecido, sabe? É algo assim muito prazeroso, traz uma satisfação, uma realização, sabe? Muito satisfatório, por assim dizer. E aí, enfim, decidi então, né, me especializar na aquarela e no bordado. E aí, quando eu encontrei o bordado e decidi focar, eu passei a compartilhar a minha experiência, né? E eu me lembro que o que me fez assim decidir focar em ensinar foi um depoimento que eu recebi quando eu postei um vídeo ensinando a fazer o acabamento embutido no bastidor. E uma moça pegou e entrou em contato comigo, porque ela tava com uma encomenda para entregar naquele dia. Ela falou assim: muito obrigada por me ensinar, você não tá entendendo a gratidão que eu tô sentindo, você salvou a minha vida hoje. Esse sentimento entrou tão profundo no meu coração, e naquele momento eu senti que realmente eu gostaria de ensinar, sabe? De realmente focar em ensinar a fazer aquarela no tecido e bordado livre. E é nesse momento, então, na verdade, né, que eu considero que iniciou assim mais a fundo ainda a minha jornada, né? Porque não foi só, agora eu vou criar um curso, o que eu vou ensinar, pronto, tá pronto o curso, né? Não, eu acho que eu fiquei 1 ano e meio nesse processo até a jornada da Mariposa Rosa surgir. E aí, nesse meio tempo, né, como eu tinha uma ferramenta incrível nas minhas mãos, né? Porque daí o que eu fazia? O tempo que eu dedicava bordando, eu também utilizava para estudar e focar no momento presente, né? Então, estar no momento presente, silenciar os pensamentos, não dar atenção, né, ao que a mente está trazendo, começou a se tornar algo mais natural na minha vida, algo que eu comecei a conseguir fazer em outras situações na minha vida, não só quando eu estava bordando. Então, por isso que o meu foco, na verdade, sempre foi esse. E aí, nesse processo, então, né, chegou um momento ali que eu tive que decidir se eu iria trabalhar de CLT ou não. Não tinha mais como eu ficar sem trabalhar, eu precisava de uma fonte de renda, né? Mas eu não queria trabalhar de CLT, porque eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo, né? Me especializando, ensinando, gravando conteúdo, e isso também toma tempo. Só com as vendas daí, né, das artes, não estava sendo suficiente, porque o meu foco daí não era vender as artes, e sim era ensinar. Então eu fiquei muito focada nessa questão do ensino, sabe? E daí chegou um momento que não tinha mais o que fazer, sabe? E eu fui pro meu primeiro dia também, né, de experiência numa loja que eu achava incrível, como eu já tinha uma cartela de clientes de roupa, né? E, bom, vou entrar então, vou vender roupa. Enquanto isso, né, eu vou fazendo também com o bordado até eu conseguir ficar só com o bordado. E aí fui ter a minha experiência de CLT. Naquele dia, gente, eu percebi que realmente, assim, não iria dar pra fazer os dois, porque era uma carga bem puxada na loja, sabe? E tava entrando no final de ano, era outubro, era de outubro pra novembro, sabe? Então eu percebi que eu falei, cara, eu vou ter que escolher. Ou continuar fazendo o que eu tô fazendo, me dedicando à aquarela e o bordado e até, né, eu conseguir criar o curso e tá vendendo, ter que passar por esse ciclo, né? Ou eu vou ter que parar e ficar só com o CLT. Fui embora, sabe? Eu falei, não, mas se eu tiver que escolher, eu vou escolher ficar com o bordado, né? Mas eu tinha que conversar com o G, porque como é que eu ia deixar tudo nas costas dele, né? Todas as responsabilidades. E aí eu cheguei em casa, passei pra ele como é que tinha sido a minha experiência, né? Tudo que tava acontecendo, que eu não queria, né, voltar no outro dia, que eu queria continuar focada. E aí eu me lembro que, tipo, bem no meio dessa conversa à noite que a gente tava tendo, eu recebi uma mensagem de uma cliente que tava querendo fazer uma encomenda pro casamento dela. E só o valor da encomenda, que, tipo, eu gastaria uma semana pra produzir, era metade do valor do salário de CLT. Então, assim, foi um estímulo perfeito para eu não trabalhar de CLT, não abandonar, né, o foco em que eu estava. E aí, então, a partir daquele dia, eu comecei a trabalhar com encomendas e com a venda das artes, que por sinal engrenou. E um ponto muito importante, gente, que eu deixei passar aqui,
é a questão das borboletas, né? Quando eu entrei então nessa jornada de autotransformação, eu sabia da energia do totem, da borboleta, da mariposa, né? Enfim, desse arquétipo. E eu conscientemente decidi que eu iria me conectar com a energia das borboletas, que eu iria aquarelar e bordar o máximo de borboletas possíveis. Mas eu nunca fui a louca das borboletas, assim, sabe? Que fica apaixonada e só pensa em borboleta o dia inteiro. Agora talvez sim, né? Mas antes eu não tinha essa energia. Então realmente eu falei, tá, como eu posso fazer dessa transformação, né? Mais fácil, mais leve, mais fluida, me conectando com a energia da borboleta, né? E a mariposa rosa foi a segunda que eu fiz. Então, nessa época, né, que eu decidi fazer as encomendas, eu utilizei a foto da mariposa rosa para divulgar o meu trabalho, né? Enfim, fazer um anúncio para as pessoas saberem que eu existia, porque senão, como é que elas iam comprar de mim? Gente, eu comecei a receber encomendas da mariposa rosa. Só que eu nunca tive o objetivo de fazer artes repetidas. Então, eu falei, ok. Todo mundo tá querendo a mariposa rosa. O porquê eu não sei, todo mundo se identificou. Existiam outras borboletas, sabe? Até assim, algumas que eu me identificava até mais do que a própria mariposa rosa. Mas todo mundo que via se identificava com a mariposa rosa. E eu comecei daí a ter muitas encomendas. E aí eu falei, ok, eu vou aceitar. Só que cada mariposa rosa vai ter um detalhe diferente para cada arte ser única, porque onde se viu fazer tanta mariposa rosa, todo mundo vai ter uma arte igual, repetida, né? Aí eu falei, não, elas vão continuar sendo artes exclusivas. E aí, então, eu tive até outros tipos de encomendas, né, nessa época, que era final do ano, mas eu fiz muitas mariposas rosas. Fiz outras borboletas, outras coisas, mas em específico a mariposa rosa, assim, eu considero que foi uma abertura de um portal, sabe? Que as pessoas se sentiam atraídas e queriam elas, e quem tinha que fazer? Eu! Nesse meio tempo eu também me estabilizei com as encomendas, mas ainda existia o desejo no meu coração do curso. Mas assim, por mais que eu tentasse, sabe, já existia uma estrutura, eu já tinha tentado várias vezes lançar o curso, mas sempre que eu ia lançar, alguma coisa dava errado, sabe? Então, teve todo esse processo também, eu considero que mais do que do início de eu começar a abordar, esse período, sabe, de eu conseguir criar a estrutura, né, do curso, que na verdade não tinha nada a ver com a que é hoje, sabe? Antes eu estava tentando fazer totalmente utilizando a mente, sabe? O que eu achava que tinha que aprender. Eu queria ensinar todos os pontos, o máximo de técnica possível de aquarela. Eu queria fazer o curso mais completo de todos os de aquarela e de bordado, sabe? Ensinar tudo praticamente assim que eu sabia. E quanto mais eu queria ser perfeita, quanto mais eu queria fazer acontecer, menos as coisas aconteciam, sabe? Então eu tive que relaxar com essa questão, né, em mergulhar novamente, assim, num processo. E, sabe, vivi mesmo assim o processo criativo, sabe? Foquei no momento presente, porque teve muitos momentos que eu tava bordando, mas eu tava preocupada ou pensando em outras coisas. Então, sabe, eu realmente falei, não, por que eu comecei a bordar? Por que eu comecei a fazer isso, sabe? E comecei literalmente pôr em ação tudo que eu tinha aprendido, sabe, durante todo esse processo. E aí eu me lembro, né, que eu senti de fazer uma coleção da Mariposa Rosa. Só que daí, como eu tava com muitas encomendas, né, então eu bordava de dia e de madrugada eu acordava para fazer a coleção da Mariposa Rosa. E a criatividade fluiu, eu fiz várias coisas diferentes. E no meio desse processo criativo da madrugada, criando as artes da Mariposa Rosa, eu comecei a ter os insights da jornada da Mariposa Rosa e senti que deveria ser organizado através dos ciclos da borboleta. Eu falo que eu comecei a receber as informações, mas eu comecei a visualizar mesmo, assim, consegui ver, sabe? Porque eu tinha um monte de ideia na minha cabeça, mas eu não conseguia organizar todas essas ideias. E aí, então, quando eu silenciei, sabe? Foi um processo criativo muito intenso mesmo, eu bordei muito, né? Bordava de dia e bordava de madrugada. Então foi praticamente assim, um silêncio absoluto dentro de mim. E aí eu consegui então ter clareza para organizar todas essas ideias, sabe? E aí comecei a desenhar o risco manual, sabe? O estudo das cores mesmo. Eu lembro que eu pegava o lápis de cor e ficava pintando, desenhando, testando as ideias que vinham. Foi aí então que eu criei os riscos exclusivos da jornada, né? Que como eu já tinha então toda essa passagem, toda essa conexão, né? Eu já estava fazendo vídeos para o YouTube, então eu recebia muitas perguntas. Então eu sabia exatamente, né? O que uma pessoa que está iniciando, além de eu ter sido essa pessoa, né? Que iniciei,
Mas o que que uma pessoa que talvez tenha mais dificuldade do que eu, né, que precise de um passo a passo a seguir, o que ela realmente precisa aprender, independente do porquê? Porque eu acredito que se você quer usar para terapia, se você quer para gerar fonte de renda, se é para você agregar valor a algo que você já faz, né? Independente, você vai ter que aprender a fazer. Não adianta você querer pensar agora na venda se você não sabe fazer. Então, literalmente, né, pela minha experiência, né, de tudo que eu passei, porque eu passei por todos os ciclos, desde o iniciante, desde não ter autoridade no que tá fazendo, de criar autoridade, né, de criar experiência, de aprender, de se especializar, de vender as artes autorais, de trabalhar com encomendas, né? Então, o meu objetivo aqui, na verdade, não é te ensinar a vender, e sim que tudo isso flua na tua vida de uma forma natural. E não que você tenha que ficar se preocupando, agora eu tenho que vender, agora eu tenho que, sabe, agora eu vou fazer isso, sabe? Eu acredito que cada coisa é no seu ciclo. E justamente por isso também que eu quis trazer essa energia, então, dos ciclos, né, de transformação da borboleta, em específico da mariposa, né, porque o último ciclo de conclusão do curso, então, é da mariposa rosa, onde eu ensino a fazer ela de várias formas diferentes, né? E aí a aluna pode, não só aprende, né, a colocar em prática tudo que ela aprende no curso de várias formas diferentes, mas durante todo o processo do curso, então, do início ao fim, você já aprende que tudo na vida é um ciclo, né? Que não tem como você pular a etapa. Você tem que ser ovo, lagarta, entrar no casulo e depois você vai ter suas asas para voar. E às vezes na vida a gente não. Às vezes na vida a gente já quer ir direto pro casulo, ou a gente, né, quer ser borboleta. E aí foi dessa forma, então, né, através de um processo criativo da coleção da Mariposa Rosa, que surgiu, então, a Jornada da Mariposa Rosa. Eu já tinha sentido que deveria ser organizado através dos ciclos da borboleta, ter o nome, algo assim também, que deveria ser uma jornada, mas eu fiquei com muito medo de quem chegasse, por exemplo, agora, né, você chegou aqui e visse escrito a Jornada da Mariposa Rosa, não entendesse que era um curso específico de aquarela no tecido e bordado livre para quem está iniciando. E aí eu coloquei o nome de Minha Aquarela com Bordado do Zero. Foi muito legal também quando eu lancei o curso, vendeu, né? E eu lancei o curso, mas ainda assim tinha uma coisinha me incomodando, porque eu sentia que o curso deveria ter esse nome, deveria ser dessa forma, né? Mas tudo bem. Entreguei as aulas, né? Deu tudo certo, as alunas também, todas felizes e satisfeitas. E eu tive uma aluna, a Lorena, que ela acompanhou, tipo, literalmente, né? Ela entrou no curso quando lançou o curso, né? E aí ela já estava junto comigo, eu liberava uma aula, ela já ia fazendo. Então, quando eu finalizei a entrega das aulas, né, foi basicamente quase um mês ali gravando todo o curso, né, e liberando as aulas. Quando eu finalizei, ela me enviou o depoimento dela falando que o curso da Mariposa Rosa. E aí, na hora que ela falou o curso da Mariposa Rosa, eu falei, é isso, né? É assim que tem que ser. E aí, então, eu mudei, reestruturei cada aula dentro do seu ciclo, né? E essa foi a confirmação, então, de que o curso deveria chamar a Jornada da Mariposa Rosa. E foi justamente por isso, né, que eu senti, então, de estar ensinando vocês a fazerem uma mariposa rosa em miniatura, por mais que são técnicas básicas, né, lógico que não tem como eu ensinar tudo que eu ensino no curso em uma aula, mas eu acredito que pelo menos a primeira experiência, sabe, você já vai ter e ainda vai estar se conectando com a energia transformadora, né, da mariposa, que se você estiver passando por algum ciclo aí de transformação, precisando, né, dessa energia para a tua vida, você já vai se conectar tão bem. Bom, gente, a primeira coisa então, tá, que eu vou fazer vai ser eu mostrar os materiais que eu vou estar utilizando, tá? Vamos começar pelo tecido, né? E como fazer para pegar então o risco que tá na folha, no papel e passar pro tecido. Em todos os processos criativos, seja bordado, seja aquarela, tá, gente? Eu sempre utilizo a caneta fantasminha ou caneta térmica, caneta mágica, né? Existem algumas variações do nome. E aí depois, então, que a gente finaliza todo o processo criativo, é só bater o ar quente que a caneta apaga. Se você não tiver, não tem problema. Você pode utilizar, então, uma lapiseira ou um lápis com uma ponta bem fininha. O tecido que eu vou estar utilizando é o algodão cru. O tecido ele não pode estar lavado e é muito importante que ele tenha goma. Se você não tiver algodão cru na tua casa, você pode estar utilizando qualquer tecido que seja 100% algodão. E como saber se é 100% algodão, tá? Esses dias mesmo eu fui no armarinho comprar um algodão cru. E aí eu cheguei no armarinho, só de bater o olho eu já vi que não era. Mas quem não conhece pode achar que é.
Na hora que eu já vi o desfiado do algodão, né, eu já vi que não era, porque ele tinha tipo um peluciadinho, assim, era macio, fofinho e um brilho, sabe assim? Mais acetinado. Quando o tecido é 100% algodão, tá, gente? Ele fica esse desfiado, mas assim, é uma linha rígida, o tecido algodão cru, ele é rígido, sabe? Ele não estica. Esse um que eu vi, ele esticava até um pouco assim, sabe? Então, talvez para fazer um outro tipo de artesanato, dê. Se fosse só o bordado, por exemplo, né? Pode ser que dê certo. Mas, para fazer a pintura em aquarela, precisa ser 100% algodão e ter goma, tá? Se tiver sido lavado, aí já não dá. Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer é fazer a impressão do risco. Aqui eu vou estar utilizando um bastidor oval de 10 centímetros, tá? Eu até coloquei em um tecido maior e fiz umas outras marcações, porque eu vou estar fazendo outras depois, mas eu risquei a em específico que eu vou estar fazendo hoje com vocês. E aí, gente, para você passar o risco, o que que acontece, né? E é por isso que eu já deixei o meu risco passado e não fiz com vocês aqui, mas é super tranquilo. Por quê? Como aqui em casa tem, né, muito vidro, então é muito claro. E mesmo que eu feche todas as cortinas, ainda assim vai ficar muito claro, né? Então de dia é quase impossível para mim passar risco, tá? Pro tecido, eu deixo para passar à noite e aí eu utilizo a mesa de luz. A mesa de luz é uma placa de LED, né, que a gente consegue acender. Mas vamos supor que você não tenha uma mesa de luz na sua casa. Pensa comigo assim, você precisa enxergar as linhas desse desenho que está no papel por cima do tecido. Assim, como o meu tá bem grossinho, eu consigo enxergar, mas ainda assim eu tenho que forçar a vista. E os mínimos detalhes, assim, do contorno aqui da divisão, eu não consigo enxergar. Então, o ideal é você ter uma fonte de luz embaixo, tá? Quando eu ainda não tinha mesa de luz, o que que eu fazia? Eu pegava uma refratária daquelas transparentes, pegava a lanterna do celular, acendia, deixava a lanterna virada para cima, colocava a refratária em cima, assim, do celular, então o celular ficava dentro, né, da refratária era virada, assim, então ficava tipo uma mesinha, né, a parte de baixo da refratária, e aí eu colocava, então, a folha e depois o tecido, né. É importante que o ambiente esteja escuro, né, para esse foco de luz ficar só aqui, então, nesse espaço, né, do desenho. Você vai conseguir enxergar perfeitamente, então, o risco tá aqui pelo tecido. E aí você pega a sua caneta e literalmente copia o desenho. Depois, então, né, com o risco pronto no tecido, tá? Eu vou estar colocando ele em um bastidor. Independente também, se eu vou fazer aquarela ou bordado, eu sempre utilizo um bastidor de plástico com parafuso, tá? Porque o de plástico, ele tem um vão, sabe, no meio. E ele, tipo, aperta e segura muito bem o tecido. Porque daí o tecido fica super esticadinho. Aí é só você abrir o bastidor, pegar o círculo, né, interno. Coloca o seu tecido por cima. O meu eu encaixei e passei o risco de uma forma que vai facilitar na hora de eu gravar também. Eu tive que pensar isso, né? Agora, na hora da aquarela é até tranquilo, mas na hora de bordar, eu gosto que a câmera esteja bem de pertinho, então vai ser melhor pra mim estar aqui nesse ladinho. Mas você pode passar o risco daí da forma que ficar melhor pra você. Aí você fecha o parafuso e puxa o tecido, tá? Eu já vi muitas pessoas utilizando o bastidor de parafuso assim, ó. Se não tem parafuso, pode ser que às vezes ele fique mais frouxinho, mas já vai ajudar. Mas às vezes eu vejo alguns, né, bordados assim, com o tecido desse jeito, gente. Pelo amor de Deus, é para isso que existe o bastidor, para esticar o tecido, tá? É uma ferramenta o bastidor. Muitas pessoas pensam que é só moldura, e não, o bastidor é uma ferramenta e depois você pode utilizar ele e deixar como moldura, né? Eu, no meu caso, então, como eu sempre utilizo de plástico, eu faço todo o processo criativo, eu personalizo também os meus bastidores, passo verniz, enfim, a hora que ele tá sequinho, aí eu venho e coloco, né, no bastidor oficial, por assim dizer. Mas enfim, se você não tiver, tudo ok. Então, se você tiver, o ideal é você estar com o seu tecido, tá? E o risco assim. Eu vou estar utilizando a tinta aquarela, tá? Em pastilha da Van Gogh. Uma coisa assim que eu sempre recebo muita pergunta é a respeito da tinta aquarela, tá? Qual é a tinta aquarela? Eu utilizo tinta aquarela específica para papel, porque eu faço artes decorativas, né? Não faço artes que precisam ser lavadas. Então,
No caso, né, tanto na jornada da Mariposa Rosa, quanto todos os tutoriais que eu ensino, o formato em que eu ensino aquarela no tecido e bordado livre é para artes decorativas, tá? No estilo da mariposa que a gente vai estar fazendo hoje. Nesse caso, a aquarela, né, para papel é o ideal. Mas, gente, existem diversas outras marcas, tá? E você pode estar comprando a que for melhor para você no momento. E hoje a gente vai estar utilizando o magenta, tá, gente? Se você não tiver o magenta, tá, ou algum tom de rosa para você estar utilizando, use a cor que você tiver. Se você não tiver a tinta aquarela para estar fazendo agora, assiste o tutorial, aprende, né, o que eu vou estar te ensinando de aquarela. Espera chegar na parte do ponto, que eu vou estar falando pra você, então, como você fazer ela somente bordada, tá? Que também dá, e aí você pelo menos vai ter uma experiência de bordado. Aí eu vou estar usando o guache branco também, porque a gente vai fazer a mistura, então, do magenta e do branco, tá? Pra formar a cor rosa. Vou utilizar um pincel bem fininho, tá? De aquarela. Um godezinho de cerâmica, onde eu vou estar fazendo a mistura da tinta, mas você pode pegar um prato, uma xícara, né, um copo com água. E eu vou estar utilizando 2 tonalidades de linha de meada, tá? Gente, eu não tenho o hábito de passar o número, tá, da linha, até porque também eu não tenho nem o hábito de guardar. Eu sou aquela pessoa que eu faço muito com o olho e com o que eu tenho, sabe? Então eu não tenho muito apego, assim, aos números da linha. E isso é algo, assim, muito legal também, porque eu acho que acaba desenvolvendo uma confiança artística, né, de você escolher o que você quer. Eu escolhi, então, um tom de marrom e um tom de rosé, que na verdade não é um rosé, ele é tipo mais pro lilás, meio rosa, assim, sabe? E você pode escolher a cor que você tiver, tá? De rosa. A única coisa que é interessante você saber, por exemplo, eu sei que a minha cor da linha que eu vou utilizar vai ser essa aqui e eu vou criar a minha tinta, o tom mais próximo que eu conseguir, tá? Dessa linha, porque eu quero que fique bem parecidas. Você pode fazer de cores diferentes, né? Como por exemplo, ó, nessa mariposa rosa aqui, tá vendo? Como é mais escuro, não é a mesma cor das asas, tá? Mas aqui, ó, eu vou estar fazendo um tom bem semelhante a esse aqui e olha só como que as linhas já é mais parecido. Eu quero um efeito mais monocromático, tá? Por isso que eu tô escolhendo, então, esse tom. E escolhi um tom de marrom também, tá? E aí achei legal, então, já pegar o marrom que eu já tenho pronto, né, da Pentel. Às vezes você também já tem a cor marrom pronta. Se você não tiver, eu vou deixar uma misturinha de cores aqui pra você no vídeo, pra você saber quais são as misturas, tá, de cores que você faz, que vai dar o tom marrom, então, tá? A agulha, gente, eu vou estar utilizando uma agulha bem fina, tá? Essa agulha aqui, na verdade, eu sempre uso 2 tamanhos de agulha, né, para os meus bordados. Eu não utilizo muitas agulhas, não. Eu utilizo uma que eu não sei nem o número dela, porque eu comprei avulsa em um armarinho, gente. Mas ela cabe de 3 a 4 fios, sabe? De linha de meada. Vamos supor que você vai utilizar a linha de costura. Imagina 3 a 4 fios de linha de costura juntinho, tá? E eu vou utilizar também uma outra mais fininha, que cabe de 1 a 2 fios de linha de meada, tá? Quanto mais fininho, daí, no caso aqui, melhor para caber 1 fio de linha de meada. Se você tiver uma que caiba só 1, é o ideal, tá? Uma coisa que você precisa saber sobre a pintura em aquarela é que a aquarela não é o material, em si, a técnica, que é o quê? A mistura do pigmento com a água. A pintura em aquarela, então, é a habilidade de você pegar a tinta e a água, criar um efeito com ela, e depois que a água evapora do tecido ou do papel, né, da superfície que você vai estar utilizando, vai ficar somente o pigmento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a cor rosa, eu vou deixar a minha água aqui do lado, tá? Eu vou molhar o meu pincel e vou ativar, então, tá? A minha tinta aquarela aqui da pastilha. Então, só de você molhar a tinta, ela já começa a ficar mais molinha, tá? Quando a gente vai trabalhar a tinta em pastilha, eu molho o pincel, dou uma mexidinha para a tinta ativar e trago aqui pro godê, tá? E a tinta, ela tá bem cremosinha. Como a cor magenta é muito forte, eu preciso só de um pouco do magenta para chegar no tom do rosa que eu preciso, tá? Então, eu vou lavar bem o meu pincel, não vou pegar mais. Vou pegar o guache branco. O guache vai ser bem parecido como se eu estivesse utilizando a aquarela de bisnaga. E ó, vou dar um pingo aqui,
Vou molhar também o meu pincel e vou ativar aqui, ó, o guache. Vou misturar ele um pouquinho com a água para ficar um pouco mais líquido o guache, tá? Só que eu não quero essa tinta, esse rosa líquido, tá? Então, é realmente assim, eu tô molhando e a tinta. Vou até trazer mais aqui, próximo, ó. Você consegue ver como que ela tá cremosinha, tá vendo, ó? Ela não tá na textura de água, tá? E aquela ali também. Então, eu venho, pode ser vice-versa, tá? Você pode vir acrescentando o magenta no branco, ou você pode acrescentar o branco no magenta, tá? Eu vou trazer o branco no magenta, e eu não vou misturar tudo, porque olha só como o magenta ele é escuro e já ficou um rosa potente. Mas eu vou criar um pouquinho mais de tinta e vou misturar. Como eu levantei para mostrar mais para vocês, acabou perdendo um pouquinho de foco. Mas basicamente é isso, ó. Só eu misturar o branco no magenta. E eu tô achando que tá, tipo, bem cremoso. Vou dar uma molhadinha no pincel, sem enxaguar, sem mexer, só pra pegar um pouco de água. E ó. E a tinta já vai começando a criar uma textura mais líquida, tá? Mas nem tanto. Aqui a gente tá criando uma textura de creme, tá? A tinta aquarela é assim, quanto mais água você coloca, mais líquida ela fica e mais clara e transparente também. No caso aqui, eu não tô buscando a transparência, eu tô buscando a cremosidade e eu quero mesmo que ela fique com esse tom mais opaco do rosa, sabe? Por isso que eu tô utilizando até o guache, porque o guache ele é mais opaco que a aquarela, tá? Mas você pode estar utilizando a tinta aquarela também, tá? Que dá é a mesma coisa. A gente já vai, então, aquarelar. Eu também sempre tenho um paninho para limpar o pincel, tá? Eu vou pegar, então, o meu pincel, na verdade, já tá com a tinta, né? Se você quiser também testar antes de vir direto pro tecido, você pode pegar alguma pontinha, né, do seu tecido que sobrou e ver a cor do rosa que tá. Tá um rosa bem lindo, eu tô achando e tá bem parecido com a linha que eu vou utilizar. E aí, então, com muita calma, com uma mão mais leve, a gente vai começar a fazer o contorno, então, da asa, tá? A hora que eu senti que começou a ficar difícil e eu tô tendo que esfregar mais o pincel, eu venho, pego mais tinta. Gente, é bem devagarzinho, tá? E não tem problema, tá? Eu vou pintar até por cima da bolinha aqui. E repare que eu tô fazendo um traço mais grosso, até aqui também, ó. Porque realmente eu quero que essa parte que eu tô fazendo esse contorno mais grossinho, seja assim, mais grossinho, tá? Aí agora eu vou lavar o meu pincel, vou enxugar ele um pouquinho pra tirar, não vou secar 100%, ele ainda tá um pouco úmido. E eu vou vir bem de leve esfumando esse traço aqui que eu fiz, tá? Se eu tiver com muita tinta no pincel, aqui nesse momento vai ficar com muita tinta também e não vai criar esse efeito esfumado de como se tivesse ficando mais claro, tá? Ó. E eu vou fazer um esfumadinho. E vou deixar o meinho realmente em branco, tá? Vou lavar o meu pincel, não enxuguei ele, tá? No tecido, ainda tá, tipo assim, com um vestiginho de tinta. E eu vou vir do meio, então, onde tá seco, sem tinta. E vou começar a trazer e encontrar essa tinta que tá ao redor. E eu vou puxando de levinho, assim, ó, pra dentro, pra criar um tom bem mais clarinho de rosa, tá? Que é um efeito em degradê que a gente tá fazendo.
Só que esse efeito em degradê, ele é de dentro para fora, né? Dá para fazer o efeito degradê começando escuro, por exemplo aqui, né, ó. Começa escuro e vai ficando claro. Claro que daí, né, aqui já tava secando, mas enfim, sabe? Quando é escuro e vai ficando clarinho. Existe também esse efeito degradê, né? Existe de diversas formas. Existe efeito degradê, começa de uma cor, termina de outra, né? Com várias cores diferentes. No caso, esse daqui, a gente tá fazendo com uma cor, né? E utilizando a água, então, para ir clareando essa tinta mais escura de volta. E eu vou puxando para dentro com leves batidinhas no pincel. O ideal é você criar um esfumado bem harmonioso, sabe? Sem deixar marca. E agora a gente vai repetir esse mesmo efeito, então, do outro lado, tá? No caso aqui, a tinta ela já começou a secar, eu lavei o pincel, tô com ele encharcadinho de água e eu vou, ó, ativar novamente. Esse que é o legal da tinta aquarela, sabe? E por isso que ela rende muito, e por isso que a gente guarda, né? No caso ali, o meu godezinho tava cheio de tinta, né? Tava cheio de misturas. A gente guarda, porque sempre que a gente quer utilizar e ativar a tinta novamente, é só vir com a água e molhar, tá? Se o seu pincel tiver com muita água, muito encharcado, e a sua tinta, se ela tiver muito líquida, tá? Pode ser que você não consiga delimitar. Por isso, a importância, tá, da tinta tá mais cremosa, tá? Se tiver muito cremosa, tipo ali direto na pastilha, né? Aí é muito cremosa e fica já ruim para você conseguir espalhar ela pro tecido, porque o tecido ele é rígido, é diferente da textura do papel. E aí, ó, a mesma coisa, tá? Lavei o pincel, dei leves batidinhas nele no pano ali só para tirar o resíduo, né? O acúmulo, na verdade, da água. E agora eu vou esfumando. Gente, é bem leve, tá? De preferência em formatos circulares. Agora eu vou lavar o pincel, tirar, né, a tinta. Molhei no meio. E agora eu tô trazendo, então, a tinta que tá ao redor pra dentro. Se o seu pincel estiver muito molhado, a hora que você colocar a água, pode ser, ela vai expandir e ela pode tirar a tinta, remover, né? Então aí, se isso acontecer, você pega um pouquinho mais de tinta ali no seu godê e ó, traz pra cá, tá? Aqui, ó, eu vou dar mais uma esfumada. Esse que é o legal do tecido, porque você consegue voltar e ir dando uma ajeitada, sabe? Ó. Tô achando que essa asinha tá um pouco mais escura. E aí, o que eu vou fazer, tá, gente? Você pode ou parar aqui o seu efeito degradê. Se você quiser que fique mais claro aqui, você esfuma menos, tá? E deixa um pouquinho mais claro no miolinho. Mas como eu tô utilizando o branco já no processo criativo, eu vou pegar um pinguinho do branco, mas assim, ó, um pinguiquiquico, tá? E vou aplicar aqui no meio e vou dando leves batidinhas e vou fazendo, ó, movimentos circulares para trazer uma luz somente nesse espaço que eu quero mais claro, tá? Ó. Que é bem aqui assim, nesse meinho da asa, tá? E vou fazer isso aqui do outro lado também. Mas isso aqui também não é obrigatório, tá, gente? Não vai fazer tanta diferença no resultado final. Mas eu gosto. Porque eu acho que dá um efeito... um foco de luz, assim, sabe? E se você sentiu que você respeitou bem aqui o espaço,
tá? A linha do teu risco e a tinta não saiu para fora, a gente já pode estar passando para a etapa do marrom, porque a gente tem esse espaço aqui e existe a chance das tintas não se encontrarem. Mas, no caso, gente, aqui na Praia do Rosa tá assim, muito úmido, muito. Tanto é que tá, tipo, se eu mostrar pra vocês ali fora, tá até esbranquiçado, assim, sabe? De neblina. Então, tudo tá úmido. E o tecido também, ele tá um pouco mais úmido. Se tivesse, assim, um dia bem quente de calor, eu já estaria, então, pintando as asinhas debaixo de marrom. Mas, para não existir a possibilidade de jeito nenhum das tintas se encontrarem, eu vou esperar então secar 100%, tá? As asinhas para depois aplicar o marrom. Bom, voltando então, né, com a aquarela 100% seca. E assim, só para vocês conseguirem também ter uma ideia de como que o processo criativo, você pode ajustar ele à sua rotina diária, né? Por exemplo, eu já sabia, né, que eu iria precisar do risco passado no tecido para gravar o tutorial para vocês, né? Eu já tinha essa consciência, então finalizei tudo que eu tinha que fazer, né, no final do dia. E só fui ali, passei o risco rapidinho e já deixei pronto pro outro dia, o risco já tá pronto pro tecido, sabe? Aí ontem, então, apliquei a primeira camada, já sabia que teria que secar 100%, deixei secar 100%, como já tava no final do dia, né? Era na quinta-feira ontem. E aí, então, deixei pra fazer a próxima camada, hoje, na sexta-feira de manhãzinha. Então, se você perceber, né, eu não tô passando o dia inteiro nesse processo criativo. Eu tô passando breves momentos, às vezes 10 minutos, às vezes 15. Quando daí, né, é o bordado que demanda um pouco mais de tempo, aí eu já sei que é um pouco mais, mas às vezes também daí eu faço um pouco por dia, sabe? Então, você percebe como que é algo que você realmente consegue adaptar, né, na tua rotina, no teu horário, você pode se planejar para ter esses minutinhos, sabe? Mas também, né, nada impede que eu não faça todo esse processo em um dia só, por exemplo, né? Se eu tivesse começado a pintura, né, da asinha da borboleta ontem bem cedinho, ou hoje, por exemplo, né, feito ela agora, hoje tá um dia super ensolarado. Aí eu posso estar colocando ela no sol, que às vezes, tipo, é 10, 15 minutos, já seca a camadinha, sabe? Se tiver um sol bem quente ou um ventinho. E aí eu vou dando continuidade, então, né, no processo criativo de acordo com o fluxo. Mas quis compartilhar com você, né, como que tá sendo pra mim, que eu tô fazendo em etapas mesmo, né? Pra você ver que existe essa possibilidade e é algo super flexível. O que a gente vai fazer então vai ser preparar a tinta marrom, tá? E eu vou estar utilizando então a número 9 da Pentel. Então, o que eu vou fazer? Como eu vou usar bem pouquinho, eu vou dar só um pinguinho, ó. Vou utilizar a mesma água de ontem. Ela tá até rosinha. E aí, então, com a aguinha do pincel, ó, eu venho diluindo a tinta. Como eu achei que tá bem líquida aqui, ó, essa parte, eu trouxe um pouquinho pra cá a tinta, né, que tava no pincel, com um pouquinho mais de água. Gente, iniciei a gravação na hora que eu tava ensinando a dissolver a tinta. O meu celular fez uma pausa na gravação do vídeo, eu não vi, né, porque estava aqui em cima. Continuei, fiz todo o processo aqui, compartilhei com vocês. E aí depois fui ver, né, não tinha gravado. Então o que eu fiz? Ainda bem, né, que eu tinha todo esse outro espaço aqui. Passei somente, né, o risco aqui das asinhas inferiores para ser mais rápido. Depois, né, eu finalizo porque eu já ia fazer outras mariposas rosas aqui mesmo. E aí eu vou estar então mostrando para vocês como tá aplicando a tinta marrom, tá, gente? Bom, sobre a textura da tinta, tá? O ideal, então, é tá bem cremosinha, igual a gente deixou pra pintar a asinha cor-de-rosa, tá? Eu ainda tomei um pouco mais de cuidado para deixar ele um pouco mais cremoso ainda do que o rosa, porque a gente vai estar aplicando num espaço muito pequenininho, muito fininho. E eu quero, né, que fique essa linha, essa pontinha bem fininha do risco, tá? Então, é muito importante a textura da tinta tá assim, bem cremosinha. Pra pintar aqui, gente, eu acho assim, muito mais importante, né, você ter o pincel da ponta fininha, tá? Por quê? Esse daqui, ele já é até assim, um pouco grosso, sabe? Você precisa ter uma mão bem levinha pra realmente você encostar somente a pontinha do pincel. Eu vou dar até um zoom. Aí você vai conseguir ver bem de pertinho, tá?
acho que também esse foco que a gente precisa ter na hora de estar fazendo, né? Esse processo aqui tão minucioso, tão pequenininho, é algo que eu sou apaixonada também, porque a gente precisa ter muito foco, muita concentração e tá no momento presente, sabe? Para você realmente conseguir fazer o melhor contorno, tá presente para sentir o peso que tá a sua mão, se ela tá leve, se ela tá pesada, se você pesar demais, pode acontecer de você, né, borrar. Então, a mão bem leve, a respiração bem calma, tá? Busque trazer seu foco 100% mesmo pro processo criativo, para isso que você está fazendo agora, tá? A única coisa que você tem que fazer agora é o contorno, né, da tinta aquarela nesse espaço. E aí, ó, fiz o contorno, vou enxaguar um pouquinho o pincel, enxuguei para tirar o excesso. Gente, vocês vão começar a escutar os pássaros que estão aqui nas árvores agora. Tá bem do ladinho. Mas enfim, o que a gente vai fazer agora é esfumar, então, né, ó, para não ficar essa linha marcada. Hoje a gente tem um plano de fundo de pássaros natural, tá? Exclusivo para vocês. E agora então, lavei o pincel novamente e com a água vou iniciar aqui do meinho, tá? Lembrando que eu tiro o excesso sempre da água. E eu vou esfumando então, ó, esse miolinho para ficar um marrom um pouquinho mais claro. E ó, aqui, gente, você precisa tomar muito cuidado na quantidade de água e de tinta que você vai utilizar, tá? Se o seu pincel tiver com muita água, na hora que você encostar, a água ela vai na hora espalhar pela trama do tecido, tá? E pode sim acontecer, tá? De correr e encontrar com a cor rosa. Então, busque sempre lembrar de tirar a água do pincel, o excesso, mas é importante que o pincel tenha um pouquinho de água para você conseguir então espalhar essa tinta, tá? Mas é bem pouquinha mesmo. Então, assim, para não correr o risco, por exemplo, você vem com menos água e se você sentir que o pincel tá muito seco, aí você molha um pouquinho mais, sabe? Se achar que pegou muita água. Vai fazendo esse processo e vai aos poucos, sabe? Sem pressa, paciência mesmo. E eu vou dizer pra vocês, gente, essa experiência, na verdade, de eu estar tendo que refazer, né? Gravar novamente, então, essa parte aqui pra vocês, tá sendo, assim, algo muito legal, porque já aconteceu várias vezes de eu gravar, sabe? Que nem no caso aqui, né? Ó, tá pronto, como é que eu vou ensinar sem mostrar pra vocês, né? E antigamente eu ficava muito nervosa, sabe? Já acontecia de eu chorar, de eu não querer gravar, sabe? Deixar pra gravar outra hora. Realmente, assim, era bem. Nossa, eu sofria por causa disso, sabe? Aí hoje, a hora que eu vi que não tinha gravado, eu falei, ok, né? Vou fazer de novo. E tá tudo bem eu mostrar ali. O importante é elas conseguirem fazer e entender como que funciona e aplicar. Então, veja como que tudo é perspectiva e como é importante o treino da paciência, sabe? A paciência de esperar secar, a paciência de aplicar com calma o contorno, sabe? Não ter pressa de ficar pronto logo. Curtir cada momento como tem que ser. Então, e aí eu vou fazer, ó, a mesma coisa do outro lado, tá? Aqui, ó, na parte que é mais fina, eu nem encosto. Eu já encosto e já dou aquela puxadinha assim de leve, bem rapidinho, tá? Rápido. Se eu demorar muito nesse espaço pequeno, pode ser que a mão pese, né? Não fica tentando consertar também se você achar que não ficou muito bom. Quanto mais às vezes a gente tenta consertar nesses momentos aqui, a gente começa a engrossar o traço, tá? Então, só vai, sabe? Só vai no flow, eu falo. Então, o esfumadinho, né? O degradê tá pronto.
E eu vou pegar, então, um pinguinho de tinta branca. Você pode deixar desse jeito se você quiser, que vai ficar lindo igual. O que que eu vou fazer até? Aqui, ó, eu coloquei nos dois. Mas nesse aqui, então, como a gente vai ter essa oportunidade, eu vou colocar o pinguinho de tinta em um lado. Vou pôr nesse último aqui. E não vou pôr no outro lado, para vocês conseguirem visualizar a diferença depois que estiver seco. E agora, ó, tô dando umas batidinhas, tá? Só pra esfumar e não ficar marcado. Então, vai ficar um ponto de luz redondinho, branco. Mas tome muito cuidado pra você não pegar no contorno, tá? Das asinhas aqui, nessa linha do marrom mais escuro. E aqui pra gente, né, comparar, então, como que ficou. Com o pingo de branco, né, no meinho e sem o pingo de branco. O legal da linha de meada é você cortar aproximadamente do pulso ao cotovelo, sabe? Um tamanho assim de uns 30 centímetros. Se você cortar muito pequena, você vai ter que ficar toda hora trocando. E se você cortar muito grande, pode fazer nó na hora que você estiver bordando e te atrapalhar. E a linha de meada, gente, ela tem 6 fios, né, avulsos nela. Então, você pode trabalhar com a quantidade que você quiser. Você pode trabalhar com 1, com 2, com 3, até 6 fios. Isso depende muito mesmo do bordado que você vai estar fazendo. Então, o ponto cheio é um ponto que a gente utiliza muito para preenchimento, tá? E hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer ele com esse efeito relevo. Mas antes, vamos passar a linha na agulha? O ideal, tá, é deixar as linhas bem soltinhas. E aí, quando você passar a linha na agulha, você não vai prender as duas pontas, tá? Igual a gente faz pra costurar. A gente vai deixar uma ponta solta. E aí, sim, você vai fazer um nozinho lá no fim. Eu faço um nozinho de costureira, que é aquele que a gente enrola no dedo, dá uma mexidinha, tá? Mas pode fazer da forma que for melhor pra você. O ideal é ficar, então, o nozinho pra linha não escapar, tá? Na hora que a gente for bordar. E você vai fazer isso todas as vezes que a gente for trocar de linha, tá? Agora a gente vai utilizar com 3 fios, depois a gente vai utilizar com 2 fios, e aí o ideal é você trocar de agulha também, tá? Porque o que que acontece? Se você utilizar uma agulha bem maior do que a quantidade de linha, tá, que você tá utilizando, os fios da linha não vai ser suficiente para tampar aquele buraco, para preencher o buraco. E aí o seu bordado ele vai ficar com um contorno furado, aparecendo os furos, sabe, da agulha. Se você não tiver, lógico, uma agulha do tamanho certo hoje, né? Você utiliza o que você tem, não tem problema ficar com furinho. Mas tenha consciência, então, que os furinhos são por isso, e não porque você fez errado, ou porque você é ruim e não sabe? Coisas desse tipo. Então, para bordar o ponto cheio, tá? É bem simples, a gente vai entrar com a agulha em um ponto e sair no outro, tá? Vamos começar, então, de baixo, tá? De baixo para cima. E é muito importante que você respeite o risco, tá? O que é respeitar o risco? Fazer bem certinho na linha. E aí, na mesma direção, o legal do tecido do algodão cru é que você consegue seguir a trama, né? Ele tem os risquinhos bem certinho, então você pode, né, tá seguindo a trama se você passou o risco de acordo com ela. E aí, então, ó. E aí, o que a gente vai fazer, então, vai ser preencher essa bolinha fazendo esse mesmo movimento, tá? Uma dica que é muito legal no ponto cheio é você fazendo primeiro, né, linhas espaçadas. Espaçadas e espelhadas. E é muito importante, então, você também ir seguindo, né, o tamanho certinho, por exemplo, né, aonde nas laterais os pontos acabam sendo menores, né? E aí você volta preenchendo os espaços, tá? Assim fica mais fácil de você se guiar. Mais um pontinho aqui, então, né? Hoje, né, o meu ângulo, ele tá específico para vocês conseguirem enxergar melhor do que eu. Então, geralmente quando é assim, os meus pontos cheios não ficam lá aquelas coisas, o contorno dele assim, sabe? Não fica 100%. Mas a ideia aqui no momento, tá? É a gente criar a base, a estrutura que vai dar o relevo pro nosso ponto cheio, tá? Depois a gente vai vir com os fios, com a menor quantidade de fios, pra ir ajustando, então, e deixar ele com aquele efeito bem lisinho, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa no corpinho, tá?
Como aqui, ó, é menor, eu vou fazer sempre na mesma direção. Pra ficar harmonioso, tá? E, ó, tô seguindo a trama. E aí, aqui, ó, tende a também seguir a trama pra você fazer os pontos todos do mesmo tamanho, tá? Eu não sei se eu tô enxergando direitinho. Uma outra dica muito importante na hora de estar bordando um ponto cheio é você não puxar muito o ponto. Se você puxar, ele vai começar a enrugar o tecido. Se começar a acontecer de você ver que o seu tecido tá com esse enrugadinho, é porque você tá puxando o ponto. E aí você pode vir com uma agulha, entrar assim por baixo e tentar dar uma ajustadinha, sabe? Uma afrouxada no ponto. O meu avesso, por enquanto, tá assim, tá? Mas eu vou mostrar pra você como que a gente faz o nozinho pra linha não escapar. Depois você vai fazer a mesma coisa, tá? Todas as vezes que você tiver que finalizar um ponto. Geralmente, tá? Eu passo um pouquinho assim, ó, a agulha por baixo do ponto. Você pode fazer isso uma ou duas vezes. E eu gosto de dar... Tenta não puxar muito, tá? Pra não repuxar o ponto. E aí, ó, eu gosto também de passar a linha assim, ó, por dentro, dar uma laceadinha, sabe? Mas tenta fazer isso de uma forma bem sutil também, para o teu avesso não ficar cheio de nó, tá? E com 3 fios também, tá? Eu vou dar os pontinhos aqui na asinha. Tô com 2 fios agora e eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou começar aqui pela cabecinha e vou preenchendo já os espaços que eu já tô vendo que precisam, tá? Pra ficar bem certinho o círculo. Desenrola a linha, tá? Se ela tiver enrolada. Olha só como que ele já ficou um efeito, né? Mais aboloado, assim, mais certinho. E a gente vai fazer a mesma coisa, tá? No corpinho, vamos vir com 2 linhas aqui nas bolinhas. E depois, no marrom, eu vou iniciar com 2 fios, tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas pequenininhas. Agora eu vou usar um fio, tá? O ponto cheio, para ficar em relevo, a gente precisa dedicar um pouco mais de atenção e de tempo, né? Porque aí agora com um fio, ó, eu vou fazendo o acabamento, eu vou passando o ponto aonde eu acho que precisa ser preenchido. Por isso é muito importante também a agulha ser bem fininha para não ficar a marca, principalmente por ser um fio. E nesse tempo, né, que você estiver bordando, você vai começar a sentir uma calma, um silêncio. Talvez na sua casa esteja barulho, talvez na sua rua esteja barulho, talvez você mora em um lugar movimentado, mas mesmo assim, com o barulho externo, você vai sentir um silêncio interno dentro de você. Se você não estiver sentindo esse silêncio interno, se você ainda estiver viajando nos pensamentos, já furou um pouco o dedo, busca trazer a sua atenção então para o movimento do ponto. Faz um exercício de respiração. Se você tiver com um pouquinho de dor nas costas, tenta sentar numa posição agradável. Eu mesmo, né, eu tô sentada numa mesa e eu ergo a minha cadeira como eu consigo ajustar. Eu ergo ela para ficar numa posição bem agradável.
Tenta colocar uma roupa que não te aperte, sabe? Cria uma condição de relaxamento mesmo, sabe? Iniciar o movimento do ponto, observar como que tá ficando, se dá para ajustar um pouco mais, se eu já acho que tá bom, por exemplo. Aqui eu já acho que tá excelente, então eu vou, né, finalizar. Para bordar as anteninhas, tá? É a mesma coisa, só que eu vou estar utilizando um fio de linha de meada e eu vou fazer o pontinho cheio bem juntinho, sabe? Normal. Geralmente, quando é esse formato, né, eu gosto de começar sempre no meio. E aí, eu vou descendo e sempre entrando aqui, ó, no mesmo furinho, tá? De baixo. E aí, eu vou fazendo espelhado, pra ficar bem proporcional, sabe? Faço de um lado e depois venho e faço do outro. Mas, não necessariamente, tá? A gente precisa fazer... Mas não necessariamente é preciso fazer muito juntinho. A anteninha, eu acho legal, às vezes, também fazer uns pontinhos mais espaçados, sabe? Como na primeira que eu fiz. Mas nessa daqui eu vou fazer bem preenchidinho pra ficar em relevo. E o que é importante, tá, pra fazer a anteninha, é igual foi aqui no corpinho. E, na verdade, né, no círculo, que é o quê? Ir fechando o ponto, ou seja, né, ele começou um ponto grande e foi seguindo o contorno, ficando pontos menores, né? Mas eu não venho, sabe, tipo, até o fim. Geralmente eu paro por aqui, assim, na curvatura, e naturalmente fica, sabe, essa curvinha final. Igual vai acontecer agora, ó. Eu vou fazer, ó, desse lado eu acredito que já tá bom. E aqui eu vou fazer mais um pontinho. Não vou dizer que é o fim ainda, porque ainda falta apagar o risco, tá, gente? Pra gente conseguir ver o efeito bem certinho de como ficou o nosso degradê. Então, eu peguei o meu secador e agora sim eu vou utilizar o ar quente, tá? Vai apagar aqui os meus outros risquinhos, mas não tem problema, porque são só marcações e depois eu passo de novo. E só lembrando, gente, que se você for fazer ela toda bordada, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no meinho, só que você vai fazer em todo o risco, tá? De preferência, seguindo, então, sempre a mesma direção. Se eu não tivesse material na minha casa, mas assim, eu tivesse linha e agulha, eu ia dar um jeito de fazer, tá? Esse tutorial, só pra eu pôr a mão na massa mesmo e sentir a experiência, tá? Apaguei, então. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês conseguirem visualizar como ficou. Dei mais uma ajustadinha em alguns detalhes. Aí depois, no caso, né, a hora que eu finalizar, eu vou fazer mais 3 mariposinhas rosas nesse bastidor aqui, nesse espaço, né? E aí depois, então, eu vou estar fazendo o acabamento, né, no bastidor e deixando igual essa daqui. Mas eu não vou estar ensinando vocês a fazer o acabamento hoje, gente, porque senão esse tutorial vai ser infinito. Mas eu ensino, né, todo o processo para estar fazendo o acabamento, né, em específico o acabamento embutido,
Olha só que incrível, gente, esse acabamento. Eu sou apaixonada por ele, sabe? Eu gosto de fazer ele assim mesmo, o mais simples possível, sabe? Todo em cru, com um designer bem minimalista assim mesmo. Daí eu coloco aqui, né, as minhas iniciais. E essa daqui é uma mariposa rosa, tá? A penúltima, né? Porque as últimas foram as em miniaturas. E essa daqui eu fiz as asas superiores, tá? Toda bordada, né? Com aquarela no fundo, mas eu fiz ela toda bordada. E as asas inferiores eu utilizei somente técnicas de aquarela, tá? Então, olha como existe essa possibilidade de você utilizar somente aquarela e existe a possibilidade também de você usar somente o bordado ou mesclar, então, né? As duas técnicas, que eu acredito que é algo muito legal. E aqui, gente, eu tô utilizando, né, uma sequência de pontos super básicos, ó. Aqui eu utilizei o ponto corrente, aqui eu também utilizei o ponto corrente para preencher, para pintar. Aqui eu também utilizei o ponto corrente. Os pontos ponto corrente, reto, reto, ponto atrás, sabe? Então, assim, os pontos básicos, na minha opinião, sendo feito bem certinho, eles são incríveis e maravilhosos. Existe uma variação enorme de pontos de bordado livre, né? E algo que geralmente, quando a gente está iniciando, é muito comum de acontecer, é a gente ficar um pouco perdido, né, sobre por onde a gente vai começar. A gente quer aprender todos os pontos, todos os estilos de bordados, né? E isso aconteceu comigo também. E o que eu percebi? Que se eu focasse em cada hora tá querendo aprender um ponto diferente e não focasse em me aperfeiçoar nos pontos que eu já gostava de fazer, que eu já sabia, eu nunca iria ter foco, porque daí que acontece? Eu adorei fazer, por exemplo, esse projeto que eu utilizei aquarela e bordado e alguns pontos específicos, né? Mas daqui a pouco eu vou ali e eu faço um outro e eu não gostei. Aí eu vou ali, faço um outro e eu não gostei. E em vez de eu voltar e fazer mais do que eu gosto, eu começo a ficar procurando o que fazer e quando vai ver eu não tô fazendo nada, né? E isso acaba desestimulando. Um outro detalhe, assim, que eu acredito que faz muita diferença também é o tempo que você borda e quais os momentos que você separa, né? Geralmente eu escuto muito assim, eu não tenho tempo, né? Geralmente eu vou deixar pra fazer no final de semana. Ou eu tenho que escolher um dia, me organizar. Gente, esse dia nunca vai chegar. Nunca vai chegar o dia que você vai ter o tempo. Por isso, né, que justamente eu aconselho sempre você fazer um pouquinho por dia. E não você pegar o final de semana inteiro e ficar no processo criativo, sabe? Você vai ficar com dor nas costas de ficar bordando muito tempo, de ficar sentada muito tempo. Você vai ficar cansado, você vai enjoar, porque, né, você ficou muito tempo ali focada naquilo. Então vai chegar um momento que você só quer terminar, né? E não curtir o processo. Então, por isso, assim, que no meu dia a dia, eu faço um pouco por dia, sabe? E realmente eu me organizo, igual eu me organizo às vezes para fazer almoço, me organizo para fazer as tarefas da casa, me organizo para criar conteúdo, me organizo para gravar vídeo. Eu me organizo também para ter o meu momento de processo criativo. Então, eu sempre aconselho que é muito melhor você fazer, né, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, né? Não importa o tempo que você vai dedicar para esse momento, né? Do que você ficar 2 dias seguidos ou o final de semana inteiro fazendo só isso, sabe? Eu acredito que pra gente obter a constância é um pouco por dia, sem pressa e sem pausa, né? Tem uma outra frase também que eu gosto muito e eu acho que faz todo sentido, que é que a gente se torna mestre daquilo que a gente pratica um pouco por dia e não muito, né, em um dia ou muito em um mês. Acredito que a melhor forma da gente criar um novo hábito, principalmente um hábito que beneficia tanto, né, a gente em todos os aspectos do nosso dia a dia, porque, por exemplo, se você tem paciência para esperar a aquarela secar, às vezes você vai ter paciência também para esperar um momento chegar. Então, isso acaba se tornando algo natural, né? Você vai ter mais paciência para conversar. Se você tá no momento presente, não tem como também ficar ansiosa, não tem como ficar estressada, não tem como ficar depressiva, porque a depressão nada mais é do que o quê? Você ficou ali travado num pensamento ou no momento de algo que te aconteceu no passado e você não aceitou aquele momento por algum motivo. Pode ter sido um trauma, pode ter sido uma decepção, pode. Que nem no meu caso, eu não aceitava o momento presente como ele era. Porque tudo na minha vida, na verdade, estava perfeito. Eu tinha tempo para me dedicar ao que eu amava, eu tinha diversas oportunidades, eu tinha pessoas me apoiando.
Eu tava vivendo, né, a minha história de amor, que é tão linda, ainda estou. E o principal, eu tinha vontade de fazer acontecer, né? A única coisa que eu tava realmente focando, a minha perspectiva, ela tava no pensamento, no que o pensamento estava me trazendo, me dizendo o que era certo e o que não era. Então eu acredito que essa é a verdadeira essência, sabe, do bordado. Você voltar para o momento presente, para conseguir enxergar o que é real ou não. Gente, nós encerramos, né, a parte do processo criativo, mas continuem aqui porque eu vou estar agora partindo para o momento em que eu vou entrar dentro do curso da Jornada da Mariposa Rosa, dentro da plataforma da Hotmart mesmo, pelo meu celular, e eu vou filmar certinho como que é dentro para vocês conseguirem visualizar como são as aulas dentro de cada módulo, sabe? Como elas são distribuídas. Vou estar mostrando para vocês também as partes, né, dos tutoriais, que é além do curso completo, né? Eu vou mostrar para vocês certinho o que mais tem dentro da jornada. Mas antes eu quero compartilhar o depoimento da Andrea com vocês, que diz assim: eu sou aluna da Jornada da Mariposa Rosa e posso dizer que me tornar aluna dela foi algo totalmente do nada, que agradeço todos os dias por ter acontecido. Quando conheci a Leti, eu estava aprendendo a bordar por vídeos gratuitos e tem muito conteúdo bom. Porém, a minha cabeça não estava acompanhando por não seguir uma ordem, e assistindo um dos vídeos da Leti, senti uma conexão imensa e logo comecei a seguir ela e assistir tudo que dava. E então comecei a encher ela de mensagens e sempre muito educada, transparente e melhor, paciente. Eu ainda não era aluna dela e mesmo assim ela me ajudou muito e isso só me fez aumentar a vontade de estar no curso. Pensei, se o gratuito está assim, o pago então. E aí começou uma saga de dar um jeito para fazer dar certo. Neste tempo, a Leti se mudou de casa e fez uma promoção do nada do curso, que por sinal, gente, foi quando a gente se mudou aqui pro Rosa. E foi onde eu fui, mesmo sem saber como eu ia fazer dar certo, e me inscrevi. E com ela eu aprendi a bordar e até aquarelar. Mas além das técnicas, eu aprendi sobre como é importante quando tudo está confuso ou ruim. Respirar e tentar de novo. Parar e se desligar para se reconectar. Com a Leti eu aprendo cada dia a ser uma pessoa melhor. E é por isso que eu digo que não é apenas um bordado ou uma aquarela. É algo cheio de significado para quem faz e para quem recebe. E eu digo e repita, Letícia Tamara, obrigada, você é incrível, te admiro muito. E não foi à toa que senti uma conexão tão forte quando eu te conheci. Você me trouxe clareza e transformação. Não é à toa que você tem ligação tão forte com as borboletas. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela pessoa que você é e obrigada por não ter desistido quando foi difícil. Você e o G são incríveis. Continuo chorando de alegria por ter uma oportunidade de conhecer vocês e um dia quero conhecer pessoalmente, mas até lá sinta meu abraço de longe. E quando eu compartilhei esse depoimento da Andrea no perfil lá nas stories do Instagram, ela ainda comentou nos stories assim: seu conhecimento e didática são valiosos. Obrigada por me trazer alegria em meio ao medo e coragem. Além da questão pessoal, eu recebi encomenda, então vai se tornar profissional. Obrigada por fazer parte. E esse depoimento é muito especial para mim porque literalmente ela viveu todos os processos, sabe? Eu me lembro exatamente quando ela iniciou e ela literalmente maratonou, sabe? Sempre compartilhando com a gente os resultados. Tem um outro depoimento também, onde ela estava compartilhando a aula que ela estava fazendo de estudo de aquarela, daí ela falou, né? Errei em alguns lugares porque molhei muito o pincel, mas eu amei o resultado até agora. E isso é um detalhe muito importante que eu acho que além de aprender, a aluna ela tem que saber consertar, né? Porque errar é super normal. Eu mesma eu erro direto, né? Algum detalhe às vezes borra. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu acho que então por isso que é a importância de você aprender, né? Literalmente, não só você copiar um tutorial ou um processo criativo, porque depois quando você tiver alguma situação, literalmente no caso dela, ó, ela aprendeu errando, mas por ela estar estudando a aula, ela já tinha consciência que estava tudo bem, que era a quantidade de água que estava em excesso, exatamente como eu expliquei no tutorial hoje aqui para vocês, né? E aí ela falou, eu me senti super bem fazendo os exercícios e terminei super orgulhosa. Ainda comentei com o meu noivo que eu não estava acreditando que eu consegui fazer. Aí ele falou, eu ouvi enquanto você fazia a aula e só de ouvir ela explicando me deu vontade de fazer também. E realmente é uma energia assim muito linda, né? Porque ele vendo ela estudando, ela se dedicando,
realmente ela tirando um tempo para ela aprender algo novo. Isso é algo apaixonante. E realmente é um processo que fluiu de forma natural, sabe? Mas o primeiro passo que ela deu foi qual? Acreditar que ela iria conseguir. Entrou pro curso sem saber como iria pagar. E olha aí, já tá começando, né? Não faz nem 4 meses que ela entrou pro curso. E agora, se ela quiser, na verdade, ela pode pagar o próprio curso através das encomendas, né? Gente, o que eu fiz agora, tá? Foi estar entrando dentro da Hotmart pelo meu celular, tá? E acessei, então, o curso da Jornada da Mariposa Rosa como se eu fosse uma aluna, tá? E aí, o que eu quero mostrar pra vocês, tá? Ó, eu entrei e ele já abre assim pra mim, né? A hora que eu entro. O que é o conteúdo principal do curso? São os módulos, né, que você precisa fazer, são as aulas que você precisa executar para você aprender, então, a fazer aquarela no tecido e bordado livre. E depois existe os módulos adicionais, que são os conteúdos adicionais que eu deixo disponíveis em específico, né, para as alunas da Jornada da Mariposa Rosa, tá? O foco principal do curso é ensinar você do absoluto zero, mesmo que você não saiba nada, nem pegar numa agulha, né? Nem separar a linha de meada, nem passar o risco pro tecido, sabe? Nada mesmo, não conheço os materiais. A aprender, então, a fazer aquarela no tecido e bordado livre. E esse conteúdo, ele tá organizado aqui através, né, dos ciclos da mariposa em específico, que é o mesmo da borboleta, que é o ovo, lagarta, casulo, aquarela no tecido, casulo, pontos e o da mariposa rosa, que é a conclusão final do curso, tá? No ciclo ovo, vai ter todo o início do curso, né? Vai ter a apresentação do curso, começa por aqui, lista de materiais, os riscos, tá? Que eu criei exclusivos. Tem uma aula onde eu mostro para vocês como utilizar o suporte do bastidores. Enfim, tudo que precisa, né, para você estar iniciando. E é exatamente por isso que tá no ciclo ovo. Depois o ciclo lagarta, que é onde você começa a caminhar, começa a aprender, né, de uma forma bem natural e leve, onde eu apresento para vocês todos os materiais de aquarela e bordado, ensino o que é risco, ensino como criar um risco. Também tem uma aula extra onde eu ensino a como criar um risco de foto bordada, que foi assim, o nicho que eu atuei quando eu trabalhei com encomendas. E eu acredito que possa estar ajudando muito, né? Se alguém deseja entrar no curso, né, e tá trabalhando com encomendas, acredito que é um início assim bem legal, que gera conexão com o cliente, sabe? Então, assim, não é a ideia do curso ensinar você a trabalhar com encomendas, né, e a vender, e sim a fazer, porque é isso que você precisa antes de qualquer coisa. Mas eu deixo esse conteúdo disponível aqui para vocês também, porque me ajudou. Aí, enfim, ensino toda a parte, né, para você deixar, então, o teu risco passado no tecido para você começar, então, a aprender, né, e isso também você vai estar utilizando depois nas artes. Aí a gente entra no casulo, aquarela no tecido, tá? E aqui é onde encontra todas as aulas de aquarela no tecido, tá? E se vocês repararem, tá? Todas as aulas são em videoaulas, tá? Os únicos lugares daí, ó, que não vai ter vídeo é onde tiver os riscos PDFs para baixar, tá? E aí o risco então que eu criei foi justamente para cada aluna conseguir acompanhar o passo a passo, sabe, da explicação, aonde esse aprendizado flua realmente de forma natural, como eu compartilhei com vocês. Ó, daí aqui a gente tem estudo das cores, onde a gente aprende sobre as cores primárias, secundárias, terciárias, tem aula de misturas para vocês aprenderem a criar cores infinitas, né? Tem aula de tons pastéis, degradê com água, degradê com tinta. O degradê com água foi o que vocês aprenderam hoje, tá? Aí depois tem as aulas de camadas, tons de peles. Depois vem então pro casulo pontos, aonde eu ensino toda a parte de bordado livre, tá? E aí todos os pontos de bordado livre estão aqui. Ensino também como desfazer um ponto, como finalizar o ponto, né? Finalizar o avesso. Até aqui então, você já aprendeu tudo que é necessário para você aprender a fazer uma aquarela com bordado, tá? Do zero. E no ciclo da mariposa rosa, né, gente? Eu ensino literalmente, né, do zero até a conclusão, então, e ensino fazer de várias formas diferentes também. A mariposa rosa, tá? Inteira, aquarelada e bordada. Só que como eu já fiz a mariposa rosa de várias formas diferentes, né? Quando eu criei o curso mesmo, eu não imaginava que seria assim, mas quando eu comecei a gravar as aulas, eu comecei a sentir vontade de ensinar para as alunas conseguirem visualizar como é possível realmente, né, criar vários efeitos utilizando, né, os mesmos pontos ou os pontos básicos.
para realmente estimular essa liberdade criativa das alunas. E aí eu deixei à vontade, então, para cada aluna escolher a melhor forma, como elas quisessem fazer, né, a mariposa rosa delas. Aí ensino também como lixar o bastidor, como passar o verniz, fazer acabamento embutido no bastidor redondo e no bastidor oval. E como passar impermeabilizante. Essa aula já está gravada, então provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, essa aula já estará ali dentro também, só ainda não subi. E assim encerra então o curso completo da Jornada da Mariposa Rosa, tá? Todos os tutoriais que eu tenho disponíveis avulsos, tá? Aulas exclusivas que, né, às vezes eu libero e não fica mais disponíveis daí para estar assistindo. Todo esse conteúdo eu deixo então disponíveis para as alunas da Jornada da Mariposa Rosa. Desde o início, quando eu decidi que eu teria um curso, né, onde eu iria ensinar aquarela no tecido e bordado livre, com o intuito, né, de ajudar outras pessoas a se autotransformarem, a silenciarem os pensamentos e realmente se conectarem, né, com a sua verdadeira essência, com o momento presente, eu senti que deveria existir uma aula de yoga, justamente pelo fato do yoga ter sido uma ferramenta também, né, fundamental em toda essa minha jornada, né, que veio antes ainda da aquarela e do bordado. E justamente por saber, né, que muitas estão entrando na jornada realmente buscando essa autotransformação interna, sabe? Esse encontro interno consigo mesmo. Então, quando eu lancei a jornada, ainda não existia essa aula. Mas como, né, o universo ele faz tudo perfeito e se ele coloca no coração, né, a gente tem que confiar porque vai acontecer. Tudo fluiu, deu tudo certo. Eu tive uma conexão muito profunda com a Jana, né, a Jana Flor, que é a professora então da aula de yoga que a gente tem dentro da jornada. E eu conversei com ela, fiz esse convite, né, de estar fazendo uma aula exclusiva para as alunas da jornada. Passei todo, né, o meu propósito para ela. E, enfim, tudo fluiu. E o que, né? Acredito que faz um mês, vai fazer um mês, né, que se concretizou, então, a aula de yoga dentro da Jornada da Mariposa Rosa com a Jana. E a aula é muito mais do que eu esperava, sabe? Já tem alunas enviando depoimento sempre que eu faço a aula que a Jana gravou, né? Ela é uma aula literalmente completa para trazer equilíbrio, né, em todos os aspectos da nossa vida. E para de alguma forma ajudar, né, aquelas alunas que talvez realmente esteja passando por um ciclo de transformação tão intenso, tão grande, que tem dias que não consegue, talvez até pegar, né, a agulha, sentar para assistir o curso, não tem motivação. Então, assim, é o que eu falo, né, se você tá naquele dia que você sente que realmente você precisa de um milagre, né, de renovar suas energias para você conseguir seguir em frente, olha só, agora então tem uma aula de yoga para vocês dentro da jornada. Então, realmente depende só de você. Gente, e assim, um detalhe muito importante também, né, sobre a forma de ensino que eu escolhi, né, usar. Eu sempre recebi muitos pedidos para curso e para assinaturas de mini tutoriais. E é justamente por isso que a gente começou então a disponibilizar, né, de forma avulsa, né, algumas aulas tutoriais. Só que daí o que que acontece, né? Igual no dos marcadores de páginas, por exemplo. O tutorial dos marcadores de páginas, eu ensino a como fazer então os marcadores de páginas e não a aquarelar e a bordar no tecido. E esse foi um detalhe assim muito importante também para eu ter escolhido não trabalhar com assinaturas, que é o quê? Eu não ficar ensinando diversas vezes a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, é por isso que eu criei a jornada como eu criei, e é esse o resultado que as alunas têm alcançado. Tipo assim, elas não dependem de mim, ou de um tutorial, ou de um passo a passo, para conseguir executar um projeto, uma arte, uma encomenda, enfim. Elas são totalmente independentes, né? Se ela quer praticar o que ela aprendeu, existe ali todos os tutoriais avulsos, existem assim vários riscos disponíveis que depois, né, vocês conseguem estar vendo certinho. E sempre que eu criar algo novo que eu ver que possa estar agregando ainda mais, né, para as alunas, eu vou colocar dentro da jornada. Por exemplo, né, como esses mini tutoriais que eu criei em específico vai ser estudos para céu, tá? Por exemplo, né, ó, esse aqui é um céu que a gente vai trabalhar um degradê, né, mais um crepúsculo. Aí tem o que a gente vai trabalhar mais o pôr do sol e nascer do sol.
E eu fiz também, né, em aquarelas pequenininhas, para realmente ser um estudo, né? E quem quiser depois utiliza então o que for aprendido para estar replicando então em outras artes, tá? Realmente, eu criei um curso para ajudar quem não sabe nada e quer ter essa liberdade, então, em todos os sentidos. Como eu falo, a jornada é o meu potinho de tesouro. Sempre que eu criar algo novo, então, que eu achar que faz sentido e vai ajudar as alunas, eu vou estar disponibilizando dentro da jornada, tá? Uma super novidade também é o e-book de Borboletas e Mariposas, que são algumas das releituras de Borboletas e Mariposas que eu já fiz. E algo muito legal também do e-book de Borboletas e Mariposas é que todos os riscos acompanham a referência de pontos e também dou uma referência de tonalidade de aquarela para estar utilizando. E eu também libero, né, alguns conteúdos como fotos, né, para vocês conseguirem ver todos os detalhes bem certinho e tá utilizando como referência. E aqui vocês conseguem ver quais são os riscos, tá? Que tem disponíveis da dinâmica do risco. 1 ano de acesso daí no caso, então, 7 dias de garantia e suporte ao vivo, tá? E é só clicar no botão laranja, então, iniciar jornada, que você já vai ser direcionado, então, para a página de checkout da Hotmart para você estar realizando o pagamento, escolher a melhor forma para você. Olha só que incrível, né? A gente escolheu a Hotmart justamente por todas essas possibilidades, né? E essas oportunidades que ela libera, então. E aí, ao clicar no botão, você consegue, então, estar escolhendo a melhor forma de pagamento, tá? Para você. Assim que você realizar o pagamento, tá? No mesmo momento, você já vai receber um e-mail da própria Hotmart com todas as informações para vocês estarem acessando a jornada da Mariposa Rosa, tá? Então, realizou o pagamento, já verifica a sua caixa de e-mails, que com certeza o e-mail vai estar lá, tá? Aí, descendo, vocês vão conseguir ver mais depoimentos, né? Porque realmente não tem como eu compartilhar todos esses depoimentos com vocês, né? Realmente são muitos, então vocês podem estar olhando, vendo como que tá sendo a experiência das alunas, tem foto dos resultados. Enfim, gente, tem muita coisa, tem muito depoimento. Passando o depoimento, vocês vão conseguir ver todo o cronograma, tá? O que cada ciclo contém, o ciclo ovo, o ciclo lagarta, o ciclo casulo aquarela no tecido, que é onde tá então todas as aulas de aquarela, o ciclo de bordado livre, que tá todos os pontos, toda a parte de bordado livre, e aí também, né, o que você vai aprender no último ciclo, que é o da mariposa rosa. E descendo, vocês vão conseguir ver os detalhes de cada tutorial, que vocês vão aprender dentro de cada tutorial, que é o que vocês, né, têm acesso, então, além, né, do curso completo, onde vocês já aprendem, e aí vocês conseguem, então, ver tudo certinho, ó. O que cada tutorial tem, o que vocês vão aprender, tá? Todos os vídeos, tá? Estão disponíveis dentro, então, da jornada para as alunas também, para elas não precisarem ficar saindo e entrando, né? E, enfim, tendo que entrar em vários lugares diferentes. As alunas têm todo o acesso lá. A aula da Jana, vocês conseguem ver tudo certinho. Os riscos, ó. Tá tudo aqui, assim, descrito nos mínimos detalhes, tá, gente? Essa página é incrível. E aí tem uma galeria de fotos do curso que eu fiz, dos exercícios, né, ó, da mariposa rosa que eu ensino no curso, que ela é toda diferente, para vocês conseguirem se conectar um pouco mais com a energia, né? Ó, esse aqui foi o primeiro risco que eu fiz antes de gravar o curso. Enfim, os lugares, né, que é possível vocês estarem então assistindo, acessando pelo computador, notebook, tablet, celular. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente, que vamos estar respondendo o mais rápido possível, tá? É só clicar no botão. Aqui falando um pouquinho, que sou eu. E aqui no final, tá? Algumas perguntas frequentes que geralmente a gente recebe, e aí a gente já deixou aqui também, né? Caso você tenha alguma dessas dúvidas, você já vai estar conseguindo, então, tirá-las, tá? Quero encerrar esse vídeo, né, que eu considero que é muito mais do que um tutorial ou um vídeo para falar sobre a jornada, lendo um trecho do livro Um Novo Mundo,
que diz assim: de uma coisa, porém, temos certeza: a vida nos proporcionará todas as experiências que forem as mais úteis à evolução da nossa consciência. Como saberemos que determinada experiência é aquela que necessitamos? Porque ela será a experiência pela qual estaremos passando no momento. Olha isso. Uma mariposa, eu vou chamar ela de mariposa rosa, né? Uma mariposa rosa tocando literalmente o quadro. Olha ali. Sei lá. É muito lindo pra mim tudo isso. Tocando o quadro da mariposa rosa. E esse desenho, né? Essa mariposa rosa em si é a mariposa rosa que eu utilizo na minha logo e tá em todos os lugares. Todos os vídeos. E essa é a última mariposa rosa que eu fiz. Que foi mais diferente de todas, assim. Ela é meia bordada e embaixo é só aquarela. Linda. Para iniciar a sua jornada, é só você clicar no botão Iniciar Jornada. E vamos voar juntas.